Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Tudo bom? Na mãe do gato? Bom, vamos lá então. É o seguinte, essa semana nós vamos trabalhar, hoje, né? Nessa aula a gente vai trabalhar o roteiro 5, beleza? Então, já estamos no roteiro 5. Esse roteiro 5 é uma grande moleza e por isso ele vai ser mais curto, nossa aula vai ser mais curta hoje. E aí, por isso eu resolvi fazer dessa forma aqui. Eu vou botar o link então para vocês clicarem, vai jogar vocês diretamente nesse vídeo. E aí a gente vai discutir rapidamente sobre alguns pontos do nosso roteiro 5, que a gente já conversou bastante. Nós vamos trabalhar aqui duas coisas básicas, a questão do iluminismo e a questão da Revolução Industrial, e tentar relacionar os dois, certo? Nós já falamos disso, vocês já viram alguns vídeos, eu espero que vocês tenham prestado atenção um pouquinho nessa questão da formação da Revolução Industrial nos tempos modernos. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente tem uma discussão se o negro continua sendo escravizado ou não, e às vezes nem essa discussão. Aqui nós temos alguns centros em Minas Gerais que nem cogitam acabar com a escravidão, que se acabar com a escravidão o Brasil para. Essa era a argumentação de algumas pessoas para manter a escravidão no Brasil. E é engraçado porque o iluminismo fala em liberdade, né? Então era uma coisa que não combinava muito. O discurso não casava com a prática. Beleza? Isso é preocupante. Ainda tem gente que faz bastante isso hoje. Fala uma coisa, mas faz outra. Bom, então a gente vai trabalhar o roteiro 5 muito rapidamente, beleza? Eu vou deixar o link aí para vocês, é só clicar, ver o vídeo. E quem assistir, por favor, mano, não esqueça de colocar seu nome, sobrenome e a sua turma, beleza? Nome, sobrenome e a turma. E se tiver alguma dúvida, manda também pelos comentários, ou se você quiser ser mais rápido na resposta, que você tenha uma resposta mais rápida, manda diretamente para mim. Manda então lá um privado rapidinho, fala: professor, tô aqui com uma dúvida. É nóis, beleza? Que aí na hora que eu entro, eu tô tentando responder assim que eu vejo. Certo? Belezeira? É nóis. Então vamos lá. Seguinte, hoje é muito fácil. Hoje esse videozinho vai ser curto, beleza? Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre a questão do dia 1, do nosso roteiro 5, hein? É 5, já foi o roteiro 4. A minha pergunta é básica. Se na sua opinião o iluminismo foi algo positivo para a humanidade. E tem que justificar. Meu querido, nada no mundo é unânime, nada tem unanimidade. Ninguém consegue convencer todos de forma adequada. E com o iluminismo não vai ser diferente, beleza? Ele vai pregar liberdade, igualdade e fraternidade, mas liberdade até quando? Fraternidade é para quem? E igualdade para quais classes sociais? Então, é um movimento que foi liderado pela burguesia, que a burguesia quer liberdade, a burguesia quer fraternidade, a burguesia quer igualdade, mas será que ela quer também para a população que não é burguesa? Será que ela quer para os camponeses? Mas isso eu não vou responder agora não. Se bem que você já deve ter ideia, certo? Por quê? O iluminismo ele vai ser liderado por uma classe burguesa, beleza? O iluminismo ele vai ter inclusive alguns nomes muito fortes, como a gente disse, da burguesia. Voltaire, Montesquieu. A molecada não era pobre não. Como a gente falou na aula passada, os pobres que foram muito importantes para que as ideias iluministas se espalhassem, eles não vão nem aparecer, que são os que a gente chamou na aula passada de os Rousseaus de Sarjeta, certo? Rousseau é o nome de um filósofo iluminista mais radical, e Sarjeta, né, porque era da rua. Então os caras que levavam a interpretação das ideias iluministas para a população mais pobre, comum, que não entendia muito bem das coisas. Beleza. Então, meus senhores, o iluminismo ele não vai ter um aprofundamento, uma participação, melhor dizendo, ideológica tão grande da população. Então ele vai ser meio que uma cena meio elitizada às vezes. A burguesia é terceiro estado, mas é a nata da burguesia, digamos assim, é quem vai ter acesso à educação, quem vai ter acesso a livro, quem vai estudar para questionar o que estava acontecendo na Europa, na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Firmeza? Então é quem já tinha uma condição econômica um pouquinho melhor. Tudo bem? Até isso é novidades. E é óbvio, né? Ocorre também um movimento contra o iluminismo, de parte também da burguesia até. Pouco, mas
Tinha gente que defendia o conservadorismo. Tinha gente que não queria mudança, que achava que a sociedade da época dava boa, que achava que o rei mandando porque ele tinha sido enviado por Deus era legal. Tinha gente que achava que aquela divisão em 3 estados era o que tinha que acontecer. A vida era assim mesmo, para que vai mudar? Beleza? Então, essas pessoas vão criar um movimento contra o iluminismo. E adivinha o nome? Contra-iluminismo. Ah, vá. Ou também pode ser chamado de anti-iluminismo. E ele vai ocorrer junto com o iluminismo. Ao mesmo tempo que as ideias iluministas estão se espalhando na Europa, tem gente que fala, ih, esses caras aí é mó viagem, esse cara aí é mó mentiroso, esse cara aí é mó ramela. Não vai na ideia deles não. Então tinha gente que era contra o iluminismo e deixava bem claro que era contra, beleza? Eram grupos que queriam manter a religiosidade comandando as pessoas e queriam manter um rei governando, que para eles um governo com autoridade era um governo certo, beleza? Para esses caras que eram contra o iluminismo, a democracia era um governo fraco, porque ninguém decidia nada. Ó, o argumento dos caras é muito bom. É que nem quando você vai fazer votação aí na sala de aula, todo mundo fala e ninguém resolve nada, beleza? Esses caras que eram contra o iluminismo, eles diziam que não adianta nada crescer, enriquecer. Por quê? Porque quando um cara enriquece e o outro não consegue enriquecer, isso vai gerar conflitos. Porque aquele que não conseguiu enriquecer vai querer a riqueza daquele outro humano. Ou ele fala isso de pessoa para pessoa, mas também pode ocorrer entre países. Países que não conseguem se desenvolver começam a ver o outro desenvolvendo e falam, ih, olha lá os caras, rapaz, por que eles estão desenvolvendo assim? E aí nós vamos ter conflitos, guerras, mortes. Então, para algumas pessoas que não gostavam do iluminismo, pensar que uma sociedade mais justa pudesse levar ao progresso era um problema. Eles tinham medo que o progresso causasse conflitos. Ó, os caras, bom, hein? Bom, para esses caras que eram contra o iluminismo, somente um governo autoritário que conseguia controlar a sociedade, beleza? E esse governo autoritário tinha que ser alguém que foi enviado por Deus. Nossa Senhora, isso é grave, beleza? Mas tinha gente que concordava com isso, com o iluminismo. Concordava com essas ideias, que eram contra os iluministas, beleza? Então o iluminismo, ele não vai ser aceito por 100% da população. Vai ter questionamento, beleza? Mas é óbvio, a gente já viu que o iluminismo ele trouxe um monte de novidades. Ele vai combater a monarquia absolutista, a divisão de 3 poderes, o excesso de exploração. Ele traz a busca pelo conhecimento, pelo progresso científico. Isso é importantíssimo, a gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Enquanto isso, meus queridos, a gente vai para a questão do dia 2. Se a Revolução Industrial foi algo positivo ou negativo. Olha, eu posso afirmar as duas coisas. Se ela foi positiva, foi negativa. Foi positiva porque aumentou a produção, trouxe novas tecnologias, tanto na área de trens, de navios a vapor, ou na área de produção de tecidos, né? Porque criou os teares. Putz, aumentou a produção, baixou os preços. Delícia, isso é muito bom, ótimo. Houve também uma diminuição da distância entre as pessoas, porque com os trens e os navios a vapores, as pessoas vão chegar mais rápido aos locais que elas gostariam, para visitar parentes, para visitar lugares. Mas também esses mesmos transportes que levam as pessoas também vão levar as mercadorias, beleza? Então, nós vamos ter um aumento de circulação de pessoas e de mercadorias. Interessantíssimo isso. Os trabalhadores, quando eles percebem que eles estão sendo explorados pelos industriais, eles também vão se rebelar. E aí eles vão começar a lutar por direitos. Direitos que você tem, que eu tenho. Beleza? São direitos trabalhistas. E isso só foi conseguido porque alguns trabalhadores lá na Revolução Industrial falaram, ei, os caras estão aqui, ó, me chicoteando, mano. Pagam uma merreca. E de fato, os salários abaixaram muito. E aí eles começaram a brigar por direitos que hoje a gente usufrui, tá bom? Desenvolve também a comunicação. É nesse momento que eu vou ter a invenção do telégrafo. Telégrafo é uma espécie de um telefone por sinais, onde eles vai pintando pontos, traços, de você botar aí no Gluglis,
no Google, você consegue lá, põe lá, telégrafo. Você vai ver a maquininha e como que era os símbolos. É mó barato, o negócio é interessante. Eu duvido alguém me mandar em telégrafo uma dúvida. Então, beleza. Então a gente falou de partes positivas, desculpa. Mas houve negatividade? É claro, tudo na vida, beleza? A gente pode falar que o trabalhador, ele perdeu o controle sobre a produção, então o trabalhador ficou alienado, ele não sabe o que ele está produzindo. Se você ver lá no filme do Chaplin, ele só bate naquela peça, talvez ele nem saiba o que ele está produzindo, onde vai ser colocada aquela peça, beleza? Esse trabalhador, ele vai ter o seu trabalho precarizado, quer dizer, o trabalho vai ficar muito mais precário, muito mais difícil, condições não saudáveis de trabalho, beleza? O salário dele abaixa porque tem muita gente desempregada querendo emprego. Então, se você passasse mal, se você se negasse a trabalhar, você era automaticamente substituído. Não tinha esse boi não que a gente tem aqui de falar, tô trabalhando legal, cumpro com minhas obrigações, mas fiquei doente um dia, muito mal, e aí meu patrão me mandou embora porque eu faltei no dia que eu estava hospitalizado. Seu patrão não pode fazer isso. Se você estiver mal, não tem como trabalhar. Você pode infectar as outras pessoas, você pode morrer trabalhando ali, você pode piorar seu quadro, então você tem que se cuidar. Hoje isso não é possível, alguém te mandar embora por causa de uma falta, onde você comprova que você estava doente, certo? Naquela época não. Não foi trabalhar, estava doente, ficou de frescurinha, não vai voltar mais aqui. Os caras eram mandados embora sumariamente, beleza? Isso é complicado. E também a falta de segurança. Porque os trabalhadores não tinham qualquer treinamento, não tinham qualquer proteção. E naquelas máquinas enormes, muitas vezes o trabalhador ia lá, botava a mãozinha para tentar consertar alguma coisa, uma peça que tinha travado. Na hora que ele conseguia tirar uma peça para a máquina começar a rodar, funcionar novamente, a máquina já funcionava, já levava a mãozinha, o dedinho dele, o braço, e aí não tinha essa. Por exemplo, se hoje você acontecer alguma coisa e foi por falta de segurança no local de trabalho e não por imprudência sua, você vai receber uma indenização, é óbvio, beleza? Naquela época não, vou perder o braço, putz, agora como é que você vai trabalhar com um braço só? Ah, não dá para trabalhar com um braço só, então você está demitido. Que beleza. Então, a gente não tinha qualquer tipo de preparação para que o trabalhador tivesse uma vida adequada, beleza? Uma vida saudável, tudo bem? Então, essa produção de mercadorias industrializadas, meus queridos, também vai gerar um outro problema entre países. Vai gerar uma disputa. Os países vão começar a competir por duas coisas. Mercados consumidores, isso quer dizer o quê? Começar a competir por quem vai comprar os produtos que eles estão produzindo nas indústrias, porque é óbvio, se eu estou produzindo mais, o que eu vou ter que fazer? Vender mais, claro. E também os países vão começar a disputar matérias-primas, principalmente carvão e minério de ferro, certo? O carvão, nessa primeira parte da Revolução Industrial, vai ser a principal fonte energética que vai mover as indústrias, o vapor. Né? O carvão vai esquentar a água, e o vapor da água vai fazer girar as máquinas. O vapor de água? É, meu chapa. Depois você vai estudar isso um pouquinho com o professor de ciências. Firmão? É nozes. Bom, e por último, nós vamos para o dia 3. No dia 3, o que tem a ver Revolução Industrial e Iluminismo? Meu querido, tudo. É com o Iluminismo que a gente tem uma busca pelo progresso científico, as pessoas vão começar a pesquisar, a querer estudar, a fazer experiências, e dessas experiências, desses estudos, dessas pesquisas, saem algumas invenções que vão modificar completamente o mundo, beleza? As máquinas vão desenvolver também a medicina muito. Então, a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento da ciência, do progresso científico, por causa do iluminismo que busca fazer essas experiências, eu vou ter também uma melhora na questão da produção de máquinas. E aí é por isso também que ocorre a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial ela só ocorre porque houve um progresso científico que permitiu que novas máquinas fossem produzidas e novas energias fossem usadas na produção de mercadorias. Beleza? Certinho? Aí. Na mãe, hein? Esse dia é muito fácil. Esse dia é mais mole que a minha barriga, irmão. Pelo amor de Deus. E com essa quarentena o negócio tá ficando embaçado. A barriga tá ficando cada vez mais mole. Bom, espero que vocês
eu tenho ajudado vocês a produzir esses 3 pequenos textos, é bem suave, bem tranquilinho mesmo. Mas se tiver alguma dúvida, escreve lá para mim que eu respondo assim que eu der uma olhada. Firmão? Firmeza? Então, é desse jeito. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa o sono proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília. Não saiam de casa. E se for sair, se precisar mesmo, mete uma máscara nessa carinha aí. Valeu? Um abraço. Se cuida, vacilão.